Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma análise, tá, de um laudo que um fornecedor de argamassa polimérica, aquelas em bisnagas, tá, utilizadas para fazer o assentamento aí de tijolos, de blocos, para vedação vertical interna e externa, nos apresentou. Tá. Esse laudo veio, na verdade, de uma demanda de um colega. Tá. Ele estava em obra, verificou ali uma situação não muito conforme e solicitou algumas informações para a construtora, e a construtora lhe entregou alguns informativos e laudos do fornecedor da argamassa. Tá? Só que esse laudo ele foi feito lá em 2014 ainda, então estava no início da norma de desempenho, então até se entende que nós tínhamos muita pouca informação sobre a norma de desempenho, tinha muitas informações desconexas, e hoje, é claro, 2024, 10 anos depois, a gente já está muito mais, as informações estão muito mais maduras, muito mais coerentes, certo? Então, mas ele ainda está utilizando esse laudo lá de 2014, então ele já deveria ter refeito esse laudo, certo? Então, a demanda inicial veio pela questão da falta da junta vertical do assentamento do tijolo cerâmico, e eles comentaram, né, a construtora comentou, não, o meu fornecedor disse que eu posso executar sem a junta vertical sem problema nenhum. Não tem problema, nos apresenta aqui essa informação do fornecedor que é avaliada, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os laudos aqui e também a foto, né, da parede para vocês entenderem o porquê que gerou essa preocupação do meu colega. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês então para a gente poder fazer a análise desse laudo. Então, que o laudo que a gente vai comentar hoje, tá, é sobre essa argamassa polimérica que vem em bisnaga, muito utilizada aqui para assentamento, né, de blocos cerâmicos, blocos de concreto, para execução de sistemas verticais, de vedações verticais internas ou externas. Tá, o que despertou a curiosidade, a intenção de fazer essa avaliação do laudo foi que eu tenho, né, como eu comentei anteriormente, um colega auditor me questionou, né, me perguntou sobre a junta vertical de alvenaria, de junta vertical das alvenarias. Né? Por norma, aquela norma bem antiga de execução de alvenaria, ela diz que tem que ser executado, preenchida a junta vertical também. Porém, né, só para mostrar que o que demandou essa informação foi a execução dessa parede, né, dessa obra aqui no caso, que está com essas juntas verticais aqui, sem o preenchimento da junta vertical, só na junta horizontal. E não é só a questão do não não é só a questão do não preenchimento, mas sim a questão do espaçamento que está ficando, né, da espessura da junta vertical sem o preenchimento. A princípio, a demanda que veio, né, foi acerca do desempenho acústico. Porque, querendo ou não, né, você tendo um buraco aqui na tua parede, quando você tem aqui a onda sonora, ela vai fazer o quê? Ela vai bater no reboco, vai bater no tijolo, vai bater depois no outro reboco e vai ser transmitida para o outro ambiente. Se a gente tem aqui um buraco entre os dois rebocos, a gente vai perder o desempenho porque a gente não tem a massa do tijolo para fazer a atenuação. Claro, se for uma fresta ou outra não vai ter problema, né? Agora, se são muitas frestas, isso acaba reduzindo muito a densidade superficial da parede, né? E, consequentemente, vai reduzir um pouco o desempenho acústico. O quanto vai reduzir, isso só realmente medindo em campo, tá? É difícil a gente ter essa mensuração, por exemplo, só dessa imagem aqui, só com essas frestas, quanto que vai diminuir o meu desempenho acústico. Eu até consigo calcular, agora eu não tenho certeza se esse cálculo vai realmente ele vai se repetir com a medição. Então, para a gente ter realmente a certeza, o ideal é fazer a medição nessa situação aqui, né? Quando a gente tem muitas caixinhas de tomada ou um, um nicho grande, isso a gente consegue levar para o cálculo, tá? Mas essas questões das frestas aqui não é tão simples, certo? Então, né, a gente vê que a execução da parede não está muito legal, não está muito bonita e tem muita fresta. Então foi questionado, pô, vocês não vão fazer a junta vertical? Aí eles responderam, não, o nosso fornecedor, ele disse que não precisa fazer o preenchimento da junta vertical, o fornecedor da argamassa polimérica.
Aí meu colega auditor demandou mais informações e eles pegaram um informativo do fornecedor, que eu vou abrir aqui para vocês. Então, eu ocultei aqui as informações do fornecedor e dos profissionais envolvidos, tá? Então, eles começam falando aqui que é fornecedora de composto polimérico, tá, para vedação vertical interna e externa de alvenaria, e que é certificado conforme a NBR 16590, tá? Que é a norma prescritiva do polimérico, certo? Então, o não preenchimento da junta vertical não compromete a estabilidade estrutural do sistema, tampouco gera fissurações, desde que respeitado o espaçamento de 1 a 3 milímetros. Então, se a gente for observar, aqui tem mais de 1 ou 3 milímetros. Então, o fornecedor, o construtor não está respeitando a informação do fornecedor, a orientação do fornecedor. Isso é muito comum, gente. A gente vai muito a construtora, as construtoras acabam pegando ali um laudo ou uma especificação do fornecedor e extrapola muito, às vezes não lê direito e não dá muita bola porque está informado. Só tem, não, tem uma informação aqui que não preciso fazer junta vertical. Agora, qual que é o cuidado que eu preciso ter para não executar a junta vertical? Até se a gente for ver a norma técnica, tá? A 16590, parte 1, que é o composto polimérico, né, para alvenaria de vedação, parte 1, requisitos. Tem o item aqui que fala da junta, né, fala aqui dos 2 cordões, como tem que ser executado, né, na aplicação e após a aplicação. Então tem que ter aqui uma espessura mínima, né, então tem que ter a altura aqui, ó, de 1 milímetro a 6 milímetros, e as verticais podem ser preenchidas ou não. Após o assentamento, as juntas horizontais devem possuir altura de 1 milímetro a 6 milímetros e as verticais podem ser preenchidas ou não, com espaçamento de até 10 milímetros. Tá? Aqui alguns requisitos e aqui embaixo, não. Aqui. Então aqui fala os requisitos, né? Então as juntas verticais entre blocos podem ser preenchidas ou não. Mas ele fala até que pode ser de 10 milímetros, se não me falha a memória. Então, o composto polimérico deve ser aplicado em no mínimo 2 cordões na horizontal, sendo a espessura anterior ao assentamento de 10 milímetros mais ou menos 2 milímetros, sobre a superfície de assentamento do bloco. Não. Após o assentamento, as juntas horizontais devem possuir altura de 1 milímetro a 6 milímetros e as verticais podem ser preenchidas ou não, com espaçamento de até 10 milímetros. Então, assim, a construtora ela até está atendendo a norma prescritiva da argamassa polimérica, mas não está atendendo a orientação do fornecedor. Nesse caso aqui, vale a orientação do fornecedor, né? Porque o fornecedor está dizendo a minha argamassa é boa, desde que, né, você não precisa fazer junta vertical, desde que o espaçamento entre os blocos tem que ser de 1 a 3 milímetros. Então, ele está se referenciando à norma, porque a norma diz que não precisa junta vertical, mas ele está dizendo, ó, na minha argamassa, a junta tem que ser de 1 a 3 milímetros, a junta seca, né? Não faz a junta de 1 centímetro. Tá? Então, isso, nesse caso aqui, tu tens que ir conforme a orientação do fornecedor, certo? Isso porque ele fez os testes dele, fez os ensaios dele e constatou que, por segurança, o melhor é ter a espessura de 1 a 3 milímetros. Então, se porventura ele fizesse os ensaios, tá? E os ensaios dessem que ele poderia ter uma junta vertical de até 15 milímetros, por exemplo, nesse caso não poderia. Nesse caso deveria seguir a norma, porque a norma estava sendo mais restritiva. Mas no caso entre a norma e o informativo está sendo mais restritivo, então você tem que ir pelo informativo do fornecedor. Não quer dizer que outro fornecedor não possa ter um informativo dizendo que pode ser de 10 milímetros, certo? É daquele fornecedor específico, diz que tem que ser de 1 a 3 milímetros. Então vamos voltar lá. Então diz, né, o composto polimérico tem capacidade de absorver as tensões, porque o módulo de elasticidade do produto é aproximadamente 10 vezes inferior ao módulo de elasticidade da argamassa convencional. Aí fala, o desempenho acústico dos sistemas de estanqueidade de água tampouco são afetados pela ausência do preenchimento da junta vertical, uma vez que o comportamento sob
essas das situações está diretamente relacionado ao revestimento do sistema de vedação. Isso não é totalmente verídico, né? Se a gente tem um buraco ali, não adianta eu ter só a vedação, o reboco das duas faces, mas se eu tiver um buraco no meio, eu tenho muita perda de massa e aí vai afetar sim o desempenho acústico. Então, essa informação aqui, ela não é totalmente verídica, certo? Ainda, a BNT 15575 prevê que qualquer sistema construtivo atenda aos requisitos de desempenho, habitabilidade e segurança estabelecidos. Aqui outro parênteses aqui. A norma de desempenho, ela se importa com o quê? Com os sistemas. Ela não se importa com o material, né? Com os elementos e componentes. Então, ela não está se importando que tipo de argamassa você vai utilizar para fazer o assentamento da sua alvenaria. Desde que, claro, ela tenha os requisitos de desempenho. Então, se você vai fazer o assentamento aí com argamassa de argila vermelha, vai fazer com polimérica, com argamassa estabilizada, com argamassa virada em obra, sem argamassa, não importa. Importa que você faça os ensaios, né, as verificações de desempenho do sistema como um todo. Então, se você fizer, né, a avaliação do sistema como um todo, você vai estar atendendo e atender aos requisitos de desempenho, ok, certo? Então, a norma de desempenho ela se preocupa com os sistemas. Até se a gente for verificar na própria norma de desempenho, o que é o sistema? Né? É a maior parte funcional do edifício. Então, é um conjunto de elementos e componentes destinados a atender uma macrofunção. Por exemplo, uma vedação vertical, que é o caso que a gente está comentando. Mas né, o que é o elemento, o que é o componente? Se a gente for aqui na parte 1 da norma, então a gente tem aqui os termos e definições. Então, é bacana aqui que a gente consegue interpretar muita coisa com esses termos e definições aqui bem definidos. Né? Então, elemento é a parte de um sistema com uma função específica. Geralmente é composto por um conjunto de componentes. Por exemplo, uma parede de vedação de alvenaria. Então, a parede como um todo, ela é um componente. E a gente vai ter os componentes que compõem, os componentes que formam esse elemento. No caso aqui, componente é uma unidade integrante de determinado sistema de edificação com forma definida e destinada a atender uma função específica, por exemplo, um bloco de alvenaria. Então a gente tem o bloco, ele é um componente, a argamassa é um outro componente, a caixinha elétrica é um outro componente, certo? O reboco é um outro componente, a pintura é um outro componente. Tudo isso junto é um sistema. Então a gente tem que avaliar pela norma de desempenho o sistema e não a argamassa, certo? E aí qual que é o problema disso? Porque tem muito fornecedor de componente, que é esse caso aqui da argamassa, que traz um laudo de desempenho do sistema, dizendo assim, a minha argamassa, a minha manta, o meu tijolo, a minha laje, a minha janela, a minha porta atende a norma de desempenho em nível superior. Tá? Eles não podem falar isso, eles têm que falar do sistema como todo. Pode até falar, ó, um sistema construído com a minha argamassa, conforme esse ensaio aqui, atende à norma de desempenho. Tá? Nesse caso específico da argamassa, tá? Aí eu vou mostrar aqui o laudo que eles mostraram aqui, que eles falaram ali da acústica, né? Então, nem deveria, eles nem precisavam demonstrar aqui. O laudo, na minha opinião, aqui, o laudo principal que eles deveriam demonstrar da argamassa é o laudo, né, do ensaio de corpo mole e corpo duro. Querendo ou não, a argamassa, a função dela é dar aderência entre os blocos, certo? Então, isso para dar uma segurança estrutural. Então, o laudo que eles deveriam estar mais preocupados é o laudo de ensaio de corpo mole e corpo duro e não o laudo de desempenho acústico. Mas legal, eles fizeram ali uma demonstração, principalmente para mostrar que a falta da junta a falta da junta vertical não compromete o desempenho acústico. A intenção bacana, mas vamos lá analisar então o laudo de desempenho acústico, que ele ficou bem estranho aqui. Então, beleza, aqui os dados do cliente e a natureza do trabalho, índice de redução sonora ponderado, o RW. E é isso aqui sempre que a gente tem que pegar a informação do nosso fornecedor. Qual que é o RW do teu tijolo? Qual que é o RW do teu bloco? Certo? Então, é esse aqui que a gente tem que pegar, porque
É com isso aqui que a gente faz a nossa simulação. O que a norma traz lá, o DNTW, tá? Que é a diferença de ruído ponderada, esse é do ensaio do sistema, certo? Não é do elemento, não é do bloco, não é da argamassa, é do sistema como um todo. Então, o produto, sistema vertical, de vedação interna e externa, com blocos cerâmicos de 6 furos circulares assentados com o uso da argamassa polimérica. Então, responsável da amostragem. Então, é um laudo de 2014, a norma de desempenho é de 2013, então até dá uma colher de chá porque foi um laudo feito logo depois da publicação da norma, mas já deu tempo deles produzirem um novo, né? Então, a amostra apresentada representa um sistema vertical de vedação, cuja composição é bloco cerâmico de 6 furos, circulares assentados com argamassa polimérica. Para a realização do ensaio, após o assentamento dos blocos, foi realizado o revestimento argamassado com espessura de 25 a 30 mm nas faces internas e externas, respectivamente. O que está faltando aqui, o que é? É a espessura do tijolo. Está dizendo que é 6 furos, mas pode-se usar um tijolo deitado, posso usar o tijolo em pé. Então eu preciso, né, a informação aqui da espessura do tijolo e qual que ficou a espessura total dessa parede. E o ideal é que venha também a densidade superficial dessa parede total, né? Que é com base na densidade que a gente vai fazer a simulação. Então eu posso ter uma argamassa mais densa, uma argamassa menos densa, posso ter um tijolo mais leve, um tijolo mais pesado. Então isso interfere no desempenho. Então é sempre importante a gente, nos laudos, verificar se tem essa informação da densidade superficial da parede da amostra, certo? Então aqui está o responsável, aqui estão os testes, certificado de calibração, né, os equipamentos, muito bom. Aqui a norma que faz aqui o método de ensaio, certinho. A câmara, né, a câmara também tem que ser padronizada, tem as áreas e o volume, beleza. Então a câmara é composta por duas salas distintas, separadas por uma alvenaria de bloco cerâmico de 6 furos, né, da amostra que a gente falou. Então aqui estão os resultados. E aqui vem o resultado do ensaio. Então tá bom, ele trouxe o valor do RW, que é o RW da parede. Dessa parede de tijolo de 6 furos com reboco de 2,5 e 3 centímetros de cada lado, né? Então, com o auxílio da figura 1, observa-se que o índice de isolação sonora para cada banda de frequência, com os valores obtidos, faz-se a utilização do método de comparação da curva gerada com a curva padrão, resultando no índice de redução sonora ponderada, que é o RW. O índice representa o único valor que caracteriza o sistema como um todo. Aqui ele não está caracterizando o sistema, está caracterizando o elemento, né? O elemento da parede de vedação vertical externa. Isso porque o sistema que a gente vai medir em campo, ele tem a interferência das paredes laterais, do teto e do piso também. Tá? Então, essa parede aqui, então não é o sistema como um todo, é a parede que está dando esse índice de redução sonora, esse RW, de 41 dB. O sistema analisado apresentou o índice de redução sonora ponderado de 41 dB, apresentando a tabela 3 juntamente com a classificação do desempenho em cada classe conforme a NBR 15575. E aqui que eles cometem um erro grave. Tá? Então ele está falando aqui, né, que a parede de bloco cerâmico de 6 furos tem um índice de redução sonora de 41, beleza, até aqui ok. Mas, dizendo aqui para classe de ruído 1, classe de ruído 2, classe de ruído 3, tem aqui desempenho superior, desempenho intermediário. Aqui ele está fazendo uma comparação com o nível de desempenho de fachada, certo? Que aí a gente tem, para a classe 1 de ruído, a gente tem que o mínimo é 20, para a classe 2 o mínimo é 25, para a classe 3 o mínimo é 30. Mas a vedação vertical externa, ela tem que ter a composição ainda do que? Da nossa esquadria. E com uma esquadria simples, aí o índice de redução sonora é de 20 dB. Se a gente for fazer uma simulação, por exemplo, aqui em normadesempenho.com.br, pode vir aqui em aplicativos, tem o D Acústica Fachada aqui, que é um simulador gratuito aqui de desempenho de fachada. Então vamos botar aqui o reboco de
3, tijolo de 11, de 6 furos, né? Dados da janela aqui, vou botar uma janela de 1,20 por 1,20. E o RW da janela, vou colocar aqui de 20. Veja que o desempenho foi para 25,86 com RW de 20 da janela. Então, minha parede aqui vai dar um resultado de uns 40 dB, mas a partir do momento que eu boto o RW aqui da janela para 20, o meu índice cai para 25. Então, assim, qualquer parede cega vai atender ao desempenho acústico de fachada. Qualquer parede cega, né? Por mais leve que ela seja, ela vai dar um desempenho melhor que o desempenho de uma janela. Desempenho de uma janela simples, né? Uma janela simples a gente precisa da massa, né? E a janela tem o que? O vidro, que é um elemento leve, um elemento fino, que vai dar um baixo desempenho acústico. Então, eu posso melhorar aqui, ó, muito, botar um bloco concreto de 14 MPa. O desempenho foi para 25,94. Vou aumentar aqui a espessura do reboco para 6 centímetros cada lado. Nem mudou o desempenho, tá? Porque o ponto frágil, por onde o ruído está passando, é a janela. Não adianta a gente ter uma parede muito boa se a janela não é boa, né? O ruído vai passar pela janela, certo? Então, esse laudo aqui, comparando com o desempenho acústico de fachada, não tem nada a ver. Até porque o desempenho acústico de fachada, o índice é D2M-NTW, né, que é a diferença de ruído ponderada a 2 metros, com a fonte de ruído a 2 metros de distância da fachada. Então não tem nada a ver com o RW. O RW é uma informação que a gente coloca na simulação, mas o índice final, para a gente ter essa classe de ruído aqui, ó, né, para ter o desempenho, quer dizer, para a gente ter o nível de desempenho, é o D2M-NTW. Para o ruído de faixa de vedação vertical interna, é o DNTW, certo? Então aqui errou bastante, tá? Então ele diz: a conclusão, a realização do ensaio apresentou desempenho superior nas classes de ruído 1 e 2, intermediário na classe de ruído 3, todas estas oriundas da norma de desempenho. Observou-se que a redução sonora obtida pelo sistema foi avaliada para paredes sem abertura, né? Então, ou seja, cara, parede cega vai atender nível superior, nem precisa fazer ensaio, nem precisa fazer simulação, tá? Há de ser considerado que o isolamento acústico do ambiente poderá sofrer alterações em razão dos demais sistemas construtivos que compõem a edificação. Poderá não, vai sofrer. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando vem o fornecedor, está dizendo aqui, a minha manta, como eu falei antes, né? A minha manta atende o nível superior da norma de desempenho. No caso aqui, a minha argamassa de assentamento atende o nível de desempenho intermediário ou superior. Cara, aí, né, o construtor vai olhar isso, porra, muito bom. Então não preciso me preocupar com mais nada. Se eu só utilizar, dependendo do tijolo, dependendo da esquadria, se eu só utilizar a argamassa polimérica aqui em bisnaga de assentamento da minha vedação vertical externa, eu vou estar com o meu problema de ruído resolvido até para ambientes muito ruidosos, que é a classe 3 de ruído, né? Pô, para a classe 3 de ruído, cara, é um ruído industrial, na frente de uma rodovia muito movimentada. Então, ainda vou ter um nível intermediário. Pô, pensa na beleza, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá, pessoal? Então, aqui foi uma análise, né, um pouco sucinta aqui, mas principalmente para trazer esse cuidado que a gente tem que ter com as informações dos laudos, né? Quando o laudo traz, então esse laudo aqui, o que que utiliza? É ruim esse laudo? Não, é bom, eu posso pegar esse RW aqui, né? O problema é que eu não tenho nem a informação do tijolo, né? Qual que é o peso do tijolo aqui para a gente fazer essa avaliação. Mas dá para a gente entender que a falta da vedação da junta vertical não está comprometendo o desempenho acústico, desde que eu tenha uma junta vertical de 1 a 3 milímetros, que não é o caso da execução aqui do cliente, do meu colega, certo? Então, pessoal, a gente fez essa análise, certo? Só para a gente recapitular, a norma de desempenho não está preocupada com o tipo do elemento que você vai utilizar. Você pode fazer sua construção com os elementos que você julgar necessário, que você quiser fazer um ensaio, quiser fazer testes, você pode fazer, desde que o sistema como um todo esteja atendendo aos requisitos de desempenho.
né? Se você, né, por exemplo, nesse caso específico aqui, a argamassa polimérica ela tem uma norma prescritiva que ela tem que atender. Se o produto que você está utilizando não tem uma norma prescritiva, não tem problema nenhum. Essa é uma das vantagens da norma de desempenho, né? Ela permite que a gente utilize componentes, elementos não normatizados, não normalizados pela ABNT. Às vezes não tem nenhuma norma internacional ainda, mas a gente pode fazer o teste desde que a gente construa o sistema, um protótipo ou mesmo a obra e faça os ensaios de desempenho conforme a NBR 15575. Então, se pelos ensaios de desempenho o sistema está atendendo, ok, certo? Não tem problema nenhum. No caso de argamassa, o ideal é fazer os ensaios do teste de argamassa também. Faz os ensaios do teste de argamassa, depois faz o ensaio do teste no sistema como um todo. No caso aqui, ele poderia ter feito o ensaio do teste de corpo mole e corpo duro, né, da vedação vertical, que estaria também atendendo, verificando a questão do critério de segurança estrutural também das vedações verticais. Tá? Não, talvez ele tenha, a gente não solicitou, mas a gente estava mais preocupado ali em relação à junta vertical, e ele demonstrou para nós que o fornecedor garante que pode fazer a vedação, a construção da parede sem a junta vertical, desde que atendendo ao limite ali de 1 a 3 milímetros, que o construtor não estava atendendo. Mas aí é uma outra situação, o fornecedor dá essa orientação e cabe aqui ao construtor utilizar, certo? Então, lembrando, a gente tem que fazer o ensaio do sistema como um todo, que é isso que a norma de desempenho está preocupada. Tá? Então, sempre que vier um laudo de um fornecedor, o fornecedor dizendo, minha manta atende, meu piso atende, meu piso vinílico atende, minha janela atende, cara, dá um passinho para trás e me mostra que o laudo, que eu quero dar uma analisada do laudo, antes de a gente poder fechar o negócio. Tá? E esse laudo você analisa com critério. Se quiser até me manda aqui no contato@normadesempenho.com.br, que a gente faz uma análise em conjunto para você ter uma segurança aí na aquisição do material. Beleza? Obrigado e até a próxima.